Pensando em novos aditivos, nosso país ele tem uma variabilidade muito grande de produtos aí naturais que tem um excelente potencial para ser utilizado na nutrição animal. Dos mais diversos tipos, a gente pode pensar óleos funcionais, óleos essenciais, até antioxidantes naturais, mas o que tem ganho destaque, né, são alguns produtos aí da Amazônia, que é um ecossistema extremamente diverso, né, e que oferece muitas variedades aí de plantas, sementes. Olá pessoal, bem-vindos ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e eu estou aqui hoje conversando com a doutora Maria Fernanda Burbarelli. A Maria Fernanda é médica veterinária, formada pela Universidade Anhembi, Morumbi, tem mestrado e doutorado em Ciências Animais pela USP, é pós-doutora pela UFGD e atualmente ela segue realizando mais um pós-doutorado e também é professora na Universidade Anhanguera. Eu gostaria de começar, Maria Fernanda, te agradecendo por ter aceitado o convite, né, pela sua colaboração e pedir para você já ir começando, assim, nos contando com o que você tem trabalhado hoje em dia. Primeiramente, Catarina, obrigada pelo convite, é um prazer integrar aqui o podcast. Bom, vou fazer um breve resumo aí da minha trajetória até chegar na avicultura, na verdade, né, porque... Bom, quando eu comecei a veterinária, eu tinha uma ideia muito diferente do que eu faço hoje, né? Então, eu comecei a medicina veterinária para ser cirurgiã de pequenos animais. E como eu sou uma pessoa da cidade, né? Assim, eu sou de São Paulo, capital, a minha experiência na veterinária era com cães, né? E eu sempre fui muito apaixonada por cães. Mas no decorrer da faculdade, fazendo estágio e as disciplinas, acabei me apaixonando pela produção animal. E aí eu tive um orientador, né, que acabou me apresentando a avicultura, e aí acabei indo fazer estágio obrigatório com avicultura, e dali não saí mais. Então aí fiz mestrado, fiz o doutorado, e depois até o pós-doutorado, que continuo fazendo, né, como você mencionou, e aí sempre com avicultura e principalmente, né, trabalhando com a parte de nutrição animal, né, na nutrição de aves. Tanto de aves de corte quanto aves de postura, né, frangos, galinhas e também com codornas. Então, hoje eu trabalho nessa área, né, com a parte de pesquisa e lá na Universidade de Anhanguera, onde eu ministro as disciplinas de produção animal, né, em geral, com bastante foco na produção, mas também as disciplinas de monogástricos, né, então englobando aí a avicultura. Que bom. Nós estávamos conversando antes, né, dessa sua experiência em trabalhar com aditivos, né, para aves, que é uma área que você gosta. Eu também gosto. Acaba surgindo sempre bastante coisa para a gente testar, registrar, avaliar. É um mundo bem intenso, assim, bem interessante. E nós falávamos inicialmente sobre os antioxidantes, né? O que você teria para nos atualizar, né, dentro desses aditivos, né? A gente vai falar alguns sobre ele, um pouco sobre alguns deles, né? Vamos começar pelos antioxidantes ali, das experiências que vocês têm tido. Bom, o mundo aí dos aditivos é um universo, né, que a gente tem. Mas acho que se a gente passar a vida inteira pesquisando, trabalhando, a gente não vai nem descobrir nem a pontinha do iceberg, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área, porque cada vez mais, né, são utilizados na avicultura, não só na avicultura, mas em todas as cadeias, né, de produção animal. E sempre tem, como você falou, né, sempre tem a necessidade de atualizações, registros, testes de novos produtos, né, produtos usados muitas vezes em outras áreas, né, e aí que acabam chegando para nós na produção animal e aí demandam que a gente, antes de, né, colocar na dieta das aves, que teste segurança, né, e a eficiência desses produtos. Em relação aos antioxidantes, aí pegando esse gancho, antioxidantes também é um assunto muito diverso, né? Que se a gente pegar e pensar que os antioxidantes, a gente pode pensar nos mecanismos de ação deles, né? A gente vai desde a dieta, né? Desde a ação antioxidante na ração, né? Então, em dietas
principalmente que sofrem aí com a oxidação, desde a produção, armazenamento, estocagem desse produto, estabilidade para a estocagem, até se a gente pegar o potencial de incluir alguns aditivos, alguns compostos que vão atuar como antioxidantes, aí pensando no metabolismo do animal, né? Então, é um tipo de produto, uma classe de produto aí que tem uma ampla utilização, uma ampla função. E um mesmo produto, né? O mesmo produto ele pode ter vários pontos, vários locais de ação para o animal. Então a gente pensa aí na dieta, aí podemos pensar na ação local ali no intestino do animal, podemos pensar no metabolismo, então a partir do momento que esse animal absorve esses compostos, ele começa a atuar, diminuindo o estresse oxidativo, e aí depois ainda a gente pode pensar, inclusive, na questão de produtos, né? Produtos carne, ovos, né? Que são produtos, muitas vezes, que têm um perfil lipídico aí diferenciado, e que, por ter esse perfil lipídico diferenciado, sofrem, né, com a ação das espécies reativas de oxigênio, e aí pode acabar degradando ou reduzindo, né, esse perfil, ou modificando esse perfil. Então, a gente tem aí os antioxidantes atuando nessas várias frentes, né? Então, a gente tem uma gama aí de coisas que a gente pode pensar, pesquisar e buscar melhorias, né? Tanto pensando no animal, quanto pensando no consumidor desses antioxidantes. Uhum. Avaliando, relacionando, né, o produto, né, com a alimentação. Eu vou puxar alguns assim para a tua área, né, que são aqueles que você tem as especialidades, e é interessante que mesmo dentro da linha de aditivos, às vezes cada empresa, cada pesquisador acaba trabalhando com algum diferente, né? E aí você falando das dietas, enfim, eu lembrei da linha dos lipídios, né? Que tem os emulsificantes, né? Queria pedir para você entrar nesse assunto dos emulsificantes também, falando um pouco sobre eles, né? As funções, né? Que quando nós desejamos utilizar um emulsificante, o que você teria para compartilhar sobre os resultados que você tem visto? Bom, falando aí de lipídios, né? Bom, pensando aí, puxando esse gancho dos antioxidantes para os lipídios, bom, o lipídio hoje, né, pensando em alimentação de monogástricos, é fundamental, né? A gente teve recentemente a atualização, né, das tabelas do Rostanho, mudando aí a avaliação dos alimentos, e também as exigências dos animais são sempre atualizadas. E hoje, para atingir as demandas, para atender as necessidades energéticas de animais com um crescimento bastante rápido, pensando também em diminuir o estresse térmico desses animais, a gente vai precisar colocar na dieta deles fontes lipídicas, né? E além de colocar as fontes lipídicas, a gente precisa, né, se tornar eficiente, economicamente eficiente. E como é que a gente pode fazer isso? Melhorar o aproveitamento desses nutrientes. Naturalmente, os animais têm o seu antioxidante, né, ou o seu emulsificante, desculpa, na bile, né? Mas muitas vezes não é suficiente para melhorar essa digestibilidade. Então, quando a gente usa um emulsificante, a gente melhora essa emulsificação das gorduras, essa miscibilidade dos lipídios lá na digesta, e por consequência disso, né, a gente consegue ter um maior aproveitamento desses lipídios, tornando o animal mais eficiente, absorvendo, né, mais desses lipídios, absorvendo mais, conseguindo transformar esses lipídios em mais energia. E principalmente assim, até pegando o gancho da outra pergunta com essa, né, é bastante interessante, né, que hoje no estudo dos aditivos, muitas vezes a gente não consegue fazer o uso isolado já de um único aditivo, né? Então, quando a gente pensa em aditivos, a gente sempre precisa linkar os conceitos. Então, se eu vou, por exemplo, utilizar uma inclusão mais alta de lipídio na dieta, vou colocar um emulsificante, muitas das vezes eu vou precisar colocar um antioxidante também nessa dieta, né? Para poder manter a estabilidade desses lipídios, né, que são reativos aí com as espécies oxidativas do oxigênio, né, as espécies reativas do oxigênio. E, enfim, a gente acaba tendo que pensar hoje, né, não só nos aditivos de forma isolada, mas hoje em dia a demanda que a gente tem muitas vezes é para linkar
esses conhecimentos. Então, fazer uma pesquisa hoje com aditivos, né, demanda que a gente, muitas vezes, pense um pouco diferente do que era um tempo atrás, né? Pensar já em adicionar nas dietas vários tipos de produtos, melhorando de uma forma global toda a saúde e eficiência alimentar dos animais. Sim, pensar naquele aditivo numa dieta prática, né? Não numa dieta que a gente vai acabar desenvolvendo só numa pesquisa, né? Acho que é bem interessante, a gente tem visto isso nos últimos anos e é a realidade, né? Vocês desenvolvem pesquisa também, que eu achei interessante, em parceria, né, para avaliar novos aditivos, né, e muitos deles são óleos funcionais, né, e eu acho que é algo talvez que ainda não tenha sido falado nessas nossas gravações de podcast sobre esses óleos funcionais nessa abordagem, assim. Então acho que hoje a gente tem uma boa oportunidade com você aqui, convidada, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, é uma linha bastante interessante, né? Os óleos funcionais, né, o que a gente tem trabalhado um pouquinho? Pensando em novos aditivos, nosso país ele tem uma variabilidade muito grande de produtos aí naturais que tem um excelente potencial para ser utilizado na nutrição animal. Dos mais diversos tipos, a gente pode pensar óleos funcionais, óleos essenciais, até antioxidantes naturais, mas o que tem ganho destaque, né, são alguns produtos aí da Amazônia, que é um ecossistema extremamente diverso, né, e que oferece muitas variedades aí de plantas, sementes, que têm o seu potencial muitas vezes conhecido até pelos povos originários, né, com povos tradicionais, que já utilizavam esses compostos aí de forma empírica. E hoje, né, com o avanço da indústria, com esse também apelo, né, pensando na biodiversidade, a indústria, inclusive humana, a indústria de cosméticos, principalmente, vem aproveitando esses potenciais. E aí, nesse sentido, muitos compostos, por exemplo, a gente tem o pracaxi, a copaíba, o tucumã, o açaí, são produtos aí que têm um potencial que já é utilizado pela indústria, principalmente de cosmético, devido aos seus benefícios, né? Muitos são utilizados aí como produtos para pele, para a saúde da pele, para emolientes, até como antibióticos naturais, né, pensando aí compostos que inibem micro-organismos de forma natural, né, não é um produto químico ou sintético. E aí, nesse sentido, a gente tinha esse conhecimento aí até popular, né, a respeito desses produtos. E muitos desses produtos são muito pouco explorados, né, para nutrição animal. E a gente vê que existe esse potencial da utilização. Mas como previamente esses produtos nunca foram utilizados, né, nas dietas animais, para a gente ter uma segurança no uso desses produtos, a gente não pode pegar e falar assim, vou colocar esses produtos à disposição das dietas animais sem fazer testes prévios, né? Em relação à toxicidade, a potencial de causar algum efeito deletério nos animais. Então, o que a gente tem feito, né? A gente tem uma parceria, né, com a Unifespa, que é o FGD e a Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que já está no bioma amazônico, né? E em parceria, né, a gente tem desenvolvido alguns projetos com a avaliação desses óleos funcionais. O que são esses óleos funcionais? De forma geral, falando assim de uma forma bem simplificada, são óleos aí extraídos de sementes ou frutos da Amazônia, principalmente a partir da prensagem desses materiais a frio, né? Que acaba não alterando essa composição desses produtos, desses óleos, né? E esses óleos, né? Então eles mantêm a sua característica natural, né? Sem mudar, sem alterar esse perfil ou lipídico, ou esse perfil também de outros compostos de fenólicos que eles venham a ter. E esses óleos, eles eram bastante utilizados pela indústria cosmética. Só que como não tem estudos prévios com eles,
que a gente tem feito? Primeiro, a gente faz uma avaliação química desses compostos, né, para eliminar qualquer chance, né, inicial da gente ter a presença de compostos que venham a causar efeitos deletérios. Na ausência desses compostos, aí a gente faz um trabalho aqui em que a gente avalia primeiro com cobaias, com ratos Wistar, a gente fornece para esses animais em ambiente controlado, em biotério. Aí, feito essa avaliação da toxicidade, de potencial de toxicidade, aí depois disso, né, se esses óleos não têm nenhum efeito adverso nesses animais, aí a gente passa a utilizar, né, em teste em animais de produção. Aí, no caso, a gente já avaliou alguns deles com codornas, né, e aí a gente encontrou potenciais muito interessantes no Pracaxi e na Copaíba. Em que sentido de potencial interessante? Principalmente como melhoradores do perfil lipídico das gemas dos ovos. Então, hoje, existe uma busca bastante grande por produtos enriquecidos. Acho que nos mercados aí das grandes cidades é bastante comum a gente ver ovos enriquecidos, ovos com perfil diferenciado, até em outros países também isso é bastante comum. E aí a gente, com esses óleos, a gente não obteve nenhuma diferença assim, em relação a desempenho, toxicidade nas codornas também, mas a gente viu um potencial muito interessante de modular esse perfil de gema, fornecendo lipídios, né, benéficos à saúde dos consumidores, que vão, né, ter na sua dieta, através do consumo desses ovos, uma modificação também nesse perfil do seu consumo de lipídios. Aí pensando que hoje a gente já pensa em produtos aí nutracêuticos, né, alimentos nutracêuticos, que além de trazer nutrientes essenciais para a vida do consumidor, mas que traga também benefícios à saúde. Então, esses óleos funcionais, eles têm um apelo, né, muito bacana em relação à questão de enriquecimento desses produtos, modificação desse perfil, e também agregado a isso, são produtos que beneficiam o trabalho das comunidades aí, ribeirinhos, que fazem a coleta desses frutos, dessas sementes, fazem a venda desse material para as indústrias de beneficiamento, e aí a partir da extração, né, dessa extração, a gente tem a produção desse produto que pode, né, ter um potencial de ser utilizado na indústria animal. Claro que a gente sabe que tem limitações, né, também, em relação, por exemplo, à sazonalidade da produção desses óleos. São produtos aí naturais, né, que não existe ainda um cultivo, por exemplo, específico, né, então são materiais aí que muitos desses frutos são de coletores, né, mas tendo uma demanda, né, vendo que existe uma demanda disso, esses produtos podem agregar, a produção desse tipo de óleo pode agregar valor nesses produtos, aumentar, né, a remuneração dessa população que tem essa coleta como base ali da sua atividade primária ou até uma atividade secundária, né, complementar a renda em determinadas épocas do ano, e isso pode trazer também esse benefício na busca de alternativas, né, para essas populações. Uhum. Eu fiquei aqui pensando no nível de inclusão. Vocês definem naquele estudo preliminar ou vocês acabam fazendo teste depois com os animais de produção também para definir as inclusões? A gente funciona basicamente dessa forma. Primeiro a gente faz um teste com níveis nos animais, nas cobaias, né? Aí a gente encontra os níveis mais adequados, o nível ali que não tem toxicidade, né? Então, a partir disso, como é um óleo funcional, a gente não quer que ele seja incluído na dieta como uma fonte, como substituição de uma fonte lipídica. Então, a inclusão dele tem que ser baixa, até porque, devido a essa sazonalidade, essa produção não ser tão grande, né? Não seria um substituto exato demanda, não seria para substituir, por exemplo, um óleo de soja, que é bastante utilizado. Então, a gente vai pensando numa inclusão máxima aí de até 0,5% da dieta. Mas antes da gente chegar nesse 0,5%, o que a gente faz? A gente testa essas doses com as cobaias. Aí, primeiro, a gente coloca no experimento em níveis, né, com as codornas. Então, pensa nesse nível
que a gente viu como ótimo, 2 níveis para cima, 2 níveis para baixo, e aí avalia, faz uma avaliação aí nesses níveis, uma curva aí dos melhores níveis, acha esse melhor nível e depois a gente fez um outro experimento em que a gente comparou o melhor nível com os nossos aditivos aí padrão, antibiótico, né, probiótico, e aí a gente faz a adição desses óleos assim em separado, ou o blend, a gente trabalhou com o Pracaxi e a Copaíba e o blend dos dois, com os melhores níveis para cada um deles. Então a obtenção dos níveis ela é baseada no melhor nível de desempenho e qualidade de ovos e saúde previamente testado. Então faz esses 3, vamos dizer assim, em 3 fases essa experimentação. Bem interessante. Eu estava lembrando que até os frutos, as sementes, né, não é só o óleo que eles extraem, eles têm avaliações que eles fazem bastante também com o resíduo dessa produção, se pode ser um potencial uso, né, para alimentação animal também como um ingrediente, né? Sim. Existe desse processamento, a maioria dessas plantas, né, produz o fruto e a sua semente. Muitos desses frutos são processados, são transformados em farinhas, né, desses secos, né, transformados em farinha e podem funcionar como eventuais substitutos, né, ou do milho ou da soja, dependendo da composição deles, pode ser utilizado. Existem bastante estudos também nesse sentido. Aí, nesse caso, seriam interessantes essas substituições, principalmente nas produções regionais, porque em função do transporte, né, custos com o transporte, acaba encarecendo para mandar isso para mais longe. Mas nas produções regionais ali, seria interessante a utilização para diminuir o custo, devido também ao transporte, à logística de levar grãos, por exemplo, para a região amazônica, né? E aí ter essa inclusão como um benefício, aí, tanto para os animais, quanto também diminuir os custos aí de produção. Uhum. Essa parte, sim, a gente já falou antes, inclusive no podcast, foi bem interessante. Uma outra coisa que nós conversávamos, Maria Fernanda, antes era sobre colina, né? E você comentou que vocês estão trabalhando também com colina natural. E aí, você teria também informações, resultados para passar para o pessoal que nos acompanha? Sim, também é uma novidade, vamos dizer assim, né, que a gente tem. Já em algumas produções já tem sido utilizado, né, a colina natural, mas o que eu destaco aí de benefícios da colina natural são vários, né? A gente tem visto aí que tem vários benefícios pensando assim, tanto na parte industrial da colina, né, da fabricação da ração, mas também no metabolismo dos animais, né? A gente sabe que a colina está ligada bastante com o metabolismo dos lipídios, da gordura, né? Principalmente no fígado dos animais. E quando a gente utiliza aí a colina sintética, né? Existe a produção de alguns componentes que podem, né, dificultar a absorção de outros nutrientes e até compostos aí que tenham efeitos tóxicos. Além disso, como a colina é um cloreto, né? Ela também acaba fazendo com que a gente tenha que fazer alguns ajustes no balanço eletrolítico, né, das dietas, pensando ali que ela acaba acidificando essas dietas e vai exigir que a gente tenha a necessidade, né, esse desbalanço aí até adicione muitas vezes um bicarbonato para melhorar esse balanço nessas cargas elétricas que tem nessa dieta. Nesse sentido, isso incorre em custos, né, nas dietas. Então, trabalhar com colina natural pode ser uma alternativa interessante para reduzir custos na formulação. A inclusão da colina natural ela é menor, né, fazendo com que essa dieta ela seja mais fácil dela ser formulada e fechada, pensando lá naquilo que eu falei anteriormente, que hoje com a atualização das matrizes nutricionais e também com as exigências nutricionais das aves, a gente tem tido aí cada vez menos espaço na fórmula para poder fechar essas dietas, né? Então, diminuindo a adição de alguns aditivos, né, reduzindo esse espaço ocupado por alguns aditivos, a gente tem mais espaço para utilizar para tentar fechar essa dieta. E, além disso, né,
a colina natural, ela é incluída em menor quantidade, por quê? Porque como ela não é um cloreto, ela não precisa ser metabolizada, né? Ela já vai na sua forma pronta para ser metabolizada pela ave, então ela não tem um desperdício desses componentes, né? E outro ponto importante é a questão fabril. A colina, né, o cloreto de colina, quem já trabalhou com cloreto de colina em pó, sabe o quanto ela é higroscópica, né, e o quanto ela rapidamente ela puxa, né, a água para a dieta. Nesse sentido, a gente tem alguns entraves aí. Primeiro, água e vitaminas, né, premix, não são coisas que se gostam muito, que combinam muito. Então, quando você adiciona colina sintética, você já tem que estimar uma determinada perda, né, de vitaminas, né, em função dessa higroscopicidade. Então, você já tem que aumentar essa adição, o que incorre em custo na dieta também. No segundo ponto, aí pensando na questão fabril, maquinário de fábrica de ração não pode oxidar, não pode enferrujar, né, porque senão a gente tem a liberação de resíduos, o acúmulo maior de resíduo nas superfícies, né? Isso pode incorrer na maior chance de contaminação dessas dietas, eliminação de encrostamentos, né, ao bater essa dieta. Então, a colina, por ser higroscópica, ela acaba facilitando esse processo de oxidação do material fabril. Então, trabalhar com a colina natural não tem essa característica de higroscopicidade. Você tem menos higroscopicidade. Então, por esses motivos, né, a colina natural vem ganhando espaço, né, na avicultura, né, no uso, não só na avicultura, mas também na suinocultura, no uso em dietas animais, devido às vantagens que a gente vê, que são apontadas aí como possíveis vantagens da sua utilização, pensando tanto no animal, né, quanto também nas vantagens aí fabris dessa utilização. A gente, no momento, está realizando um experimento, né, com colina natural e ainda não temos os resultados, né, deste experimento realizado aqui, né, na UFGD, mas a gente tem visto já, né, um motivo de se fazer a realização, no caso desse experimento, para observar, né, para avaliar, né, nas nossas condições, os efeitos da colina e seus possíveis benefícios, né. E aí a gente vai acabar fazendo não só as avaliações tradicionais, mas vamos também trabalhar com avaliações mais diferenciadas, como metabolômica, para tentar avaliar o efeito disso, não só no nível mais superficial, mas também mais a fundo em relação ao metabolismo dos animais versus a colina. Quem trabalha com pesquisa tem que cada vez mais fazer as pesquisas pensando que elas têm que ser bem completas, né? Porque nós vamos querer algumas respostas com aquela pesquisa. Então, acho que nós nos encaminhamos ao longo dos anos para a realização de pesquisas cada vez mais completas, né? Onde a gente tenta ligar, inclusive, as respostas, né? Essas análises que vocês estão fazendo, vocês vão associar uma digestibilidade, um desempenho, tudo isso está funcionando ao mesmo tempo dentro do animal, e talvez essa seja uma das grandes complexidades, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante também. É importante a gente fazer pesquisa sempre aplicada também, né? A gente tem, no podcast aqui, nós estamos falando de vários assuntos diferentes hoje, né? E acho que a gente não está mantendo o foco em um único assunto, mas isso também acho que reflete um pouco das tantas necessidades que a indústria hoje da avicultura tem. Eu gosto de falar que hoje a gente já está trabalhando num ajuste fino das coisas, né? Há 50 anos atrás, era que nem se a gente comparasse a televisão antiga, né? Tinha aquela sintonia que os pais da gente falavam assim, vamos sintonizar melhor, né? Aquele ajuste mais grosseiro em que começava a aparecer uma imagem, ele era feito. Depois a gente passa para a sintonia fina, onde a gente ajusta lá a cor da imagem, a nitidez dessa imagem. Então, a pesquisa hoje na avicultura, principalmente nos aditivos, versa, né, a respeito desse ajuste mais fino a respeito de cada função, de cada um dos aditivos e também as relações entre eles, né? Pode parecer que nossos assuntos aqui estão
né, às vezes falando de várias coisas diferentes, mas se eu pensar que a gente falou de lipídios, de antioxidantes, de colina que está no metabolismo desses lipídios, todos esses aditivos hoje, né, a gente não pode pensar isoladamente. A gente tem que ligar esses conceitos para buscar cada vez mais, né, a eficiência dos animais, conforto, né, também desses animais, atendendo às demandas dos animais para que eles atendam às demandas dos consumidores. Então, pensar no animal como um universo também que tem as suas demandas é muito importante para que a gente consiga atender às demandas dos consumidores de forma econômica, e hoje também tem a parte da sustentabilidade, né? Então, fazendo com que todos os insumos que a gente utilize, todos os investimentos que sejam feitos, sejam retornados, né, para o consumidor e também de uma forma mais técnica, né? Uhum. Que seja aplicável, né? Que influencie, beneficie qualidade de produto e sempre pensando no custo também. É um universo bem interessante. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, Maria Fernanda, para finalizar, nós temos perguntas, né, que são feitas para os convidados ao final do podcast, que não são técnicas, né, agora fugindo um pouco da parte técnica. Uma delas é: qual o seu livro favorito relacionado com aves? Bom, meu livro favorito relacionado com aves, eu vou falar sobre a atualização que a gente vai ter do livro de produção de frango de corte da Facta. Eu acho que, como o nosso público aqui é bastante diverso, os livros que a Facta tem sobre a avicultura, eles têm livros sobre frango de corte, matrizes, água, incubação, são vários livros. Mas para quem está começando na avicultura, eu acho que um livro bem legal, bem prático, né, é o Produção de Frangos de Corte, porque ele nos dá uma visão bem geral da avicultura, e agora nesse ano ele vai ser atualizado, então refletindo aí as novas demandas da avicultura. Inclusive, nosso grupo de pesquisa aqui participou da elaboração de um dos capítulos, né? E eu acho que vai ficar um material muito, muito bom, bastante didático, né? Que eu já, previamente, aí, né, já dei uma olhadinha. E acho que é um livro muito, muito interessante, que eu acho que todo estudante, todo profissional deveria passar os olhos nele. E uma outra que eu queria te fazer é, na sua opinião, o que diferencia um profissional de sucesso na avicultura? Essa é uma pergunta muito boa. Como eu leciono, né, na veterinária e na zootecnia, eu acho que é uma coisa que eu sempre tento passar para os meus alunos, né, e orientados também, é que o que diferencia, eu acho que uma coisa que a gente não, são coisas que a gente não ensina na faculdade. Eu acho que o que faz ser um bom profissional, claro que a técnica, né, a técnica é fundamental, mas eu acho que o maior diferencial, ele está em coisas que normalmente a gente não consegue ensinar numa faculdade ou num curso, né, nem numa pós-graduação. Eu acho que o diferencial são alguns, né? Primeiro, a proatividade. Eu acho que a pessoa querer resolver problemas em todas as cadeias da produção animal, não só na avicultura, a gente precisa ser um bom observador e querer resolver os problemas. Ter essa ânsia, né, de querer resolver aquilo que não está bom, de buscar soluções criativas. Eu acho que criatividade também é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pensam assim, mas como ser criativo na medicina veterinária, na zootecnia, na agronomia? Liga sempre criatividade, por exemplo, fazer uma música, fazer um vídeo. Não, a criatividade está em como resolver problemas, transformar coisas complexas, problemas complexos, com soluções simples. Então, acho que, nesse sentido, são coisas que a gente não consegue ensinar na faculdade, mas que são coisas que vai muito da vivência das pessoas. Então, eu acho que nesse mesmo sentido, o que diferencia um bom profissional é proatividade, curiosidade e essa ânsia de aprender, de fazer
resolver problemas, ser uma pessoa resolutiva. Eu acho que são esses os grandes diferenciais que a gente tem. Hoje, a nossa sociedade mudou bastante, né? O acesso à informação é muito facilitado. A gente hoje tem na palma das mãos muito conhecimento. Basta num clique do celular, você já consegue buscar fontes, livros, artigos, vídeos, podcast, como a gente está fazendo. Isso facilitou demais o acesso ao conhecimento. Então, o conhecimento está na mão de todas as pessoas. Mas o que vai mesmo fazer essa curiosidade, essa ânsia, né, de tentar fazer o diferente, né? Não fazer mais do mesmo, mas sim buscar o novo. Eu acho que esse é o diferencial de um profissional de sucesso, né? Para um profissional comum, vamos dizer assim. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer, doutora Maria Fernanda, por todas essas informações, né, pela sua disponibilidade. E obrigada mesmo por contribuir com a gente. Sou eu que tenho a agradecer, né, todo o convite e também pela sua disponibilidade, Catarina, né? Eu gostei muito de participar aqui do podcast. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast que nunca tinha participado, então não tinha nenhuma experiência prévia, e acho que foi uma conversa muito boa, muito, muito tranquila da gente falar de vários assuntos aqui hoje, né? E passar um pouquinho mais do que de conhecimento, mas também de algumas opiniões, de alguns pontos de vista aí, às vezes diferentes, de alguém que está aqui no Mato Grosso do Sul e que, quando entrou na faculdade, nunca imaginou que estaria aqui. E agora já tem a experiência em podcast também. Agora é verdade. Agora eu já posso ticar mais um lá na minha lista de coisas feitas já. Muito obrigada e quero agradecer também a todos que nos acompanharam hoje e até breve.